Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos de volta à Escola Online. Hoje vamos falar sobre a compreensão e produção de textos, mais focados na questão de tirinha. Eu sou o professor Thales, agora com melhor qualidade de vídeo, melhor qualidade de som também para vocês. E vamos começar a nossa aula sobre o PET do Estado de Minas Gerais. Bom, galera, antes da gente ir para a aula, não esqueça de passar nas nossas redes, tem muita coisa nova saindo por lá. Além disso, aqui no YouTube, galera, se você não é inscrito ainda, se inscreve aí no nosso canal, que tem muita coisa saindo o tempo inteiro, tanto nas redes quanto no canal. Muita novidade aqui para vocês. E agora, bora para a aula. Bom, gente, basicamente, né, aqui a gente tem um trechinho primeiro explicando o que são essa questão das tirinhas, né? Então, basicamente, elas surgem ali no século XIX, né? Então, mais ou menos nos anos de 1800, né, a gente vai ter essas tirinhas já começando a sair nos Estados Unidos e, né, durante o século XX ela se difunde para o resto do mundo. Basicamente, né, é um desenho como escrita, uma diagramação, que forma um único gênero textual como forma de realizar humor e crítica social. Né? E para interpretar a mensagem do quadrinho, é importante tanto a gente compreender o sentido desses elementos, quanto a inter-relação entre eles e a relação com o contexto atual, beleza? Então, a tirinha ela tem muito a ver com o que está acontecendo naquele momento. Muitas vezes, quando você não entende o contexto daquela época, você interpreta ela de forma completamente errada, beleza? Então, vamos lá. Então, galera, a gente tem a tirinha aqui, ó. Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres, né? O Armandinho aqui, né, sendo sempre muito sensato. Bom, galera, poxa vida, o que isso significa, né? Onde sejamos socialmente iguais, né? Então, basicamente, socialmente igual pode ter um monte de significado, né? Mas de acordo com essa tirinha, é a inclusão social de pessoas com diferentes etnias, diferentes necessidades, né? Então, você dá oportunidade para que todas as pessoas possam viver bem, ter os mesmos direitos e deveres perante essa sociedade. Só que a gente tem que lembrar que é importante você atingir a equidade social para que isso ocorra. O que é equidade? É você dar recursos, né, você dar oportunidades e tal para que as pessoas consigam chegar em condição mais ou menos de igualdade ali. A igualdade ela não vai acontecer enquanto você não tiver a equidade real, né? Então, enquanto, por exemplo, você tem problemas históricos, você tem vários problemas de preconceito e tal. Então, num país tão desigual e preconceituoso como o Brasil, é muito importante que a gente se adapte para cada uma dessas situações. Né? As pessoas têm mais dificuldade, as pessoas têm menos dificuldade, que a gente consiga, né, regular isso de forma que todo mundo consiga viver uma igualdade social. É claro que isso é muito difícil, é claro que isso é muito complexo, nenhum país do mundo conseguiu fazer isso até hoje, mas é o que a gente busca, né? Não necessariamente a gente vai conseguir, mas a gente pode, né, atenuar essas diferenças sim, tá? Bom, a gente tem aqui o que significa a expressão, né, humanamente diferentes. Então, basicamente, essa expressão demonstra que a gente tem as nossas diferenças, né? Mas mesmo com as nossas diferenças, né, a gente faz parte da mesma espécie, de uma sociedade global que devia celebrar e aceitar o outro, né, ao invés do que está ocorrendo agora, atualmente, que é você excluir e agredir as culturas que você não entende, né? E principalmente você não percebeu o valor que muitas culturas têm. E vale muito a gente ressaltar que você vai celebrar e aceitar o outro desde que essa cultura não seja intolerante. Porque a partir do momento que você começa a tolerar o intolerante, esse tipo de comportamento ele vai se tornar socialmente aceito, ele vai conquistar espaço e ele vai tornar a sociedade cada vez menos plural. Né? A gente tem vários livros que falam sobre isso, né? Várias obras que falam sobre essa questão, né? Como que você sempre tem um resquíciozinho de um fascismo latente, por exemplo, numa sociedade, e que se você não afogar, não bater forte nesse resquício de fascismo, ele tende a se alastrar. Vide o que acontece em alguns países do mundo, principalmente o Brasil. E a gente percebe, né, que alguns movimentos atualmente, né, em países, principalmente com governos, são intimamente ligados
a grupos de fanáticos religiosos e principalmente religião ligada ao charlatanismo, né, é muito difícil de você controlar isso, né, e é um movimento que acontece atualmente em vários países, né, e o Brasil está incluso nisso, né, a gente vê essas super igrejas no Brasil roubando a galera, né, fazendo o pessoal, tipo assim, doar coisas, às vezes nem tem o que, né, doar direito, a pessoa pega e vai dando tudo aquilo, né, para esses caras que muitas vezes nem se dizem pastores mais, né, falam que são apóstolos e tudo mais, realmente enganando a população. E o problema é que além de enganar a população, esses caras ainda estão ligados aos governos, né, ligados à política, né, e eles vão minando cada vez mais, né, isso, e vai tornando cada vez mais difícil você aceitar o que é diferente. Bom, galera, aqui, né, tem um trechinho que vai falar um pouquinho sobre a questão, né, das tirinhas, vai falar um pouquinho sobre, né, muitas vezes, né, a charge, ela não é um texto engraçado e inocente, né, ela vai estar embasada em várias outras coisas, né, para que você fale sobre temas relevantes socialmente, fale sobre críticas, influenciar ideologicamente para que as pessoas fiquem mais reflexivas e para que as pessoas fiquem mais críticas em relação ao mundo. Né? Então aqui a gente vai ter uma charge que é bem legal, que é o pandemônio da pandemia, né? O cara perguntando, né? Como que eu podia sair de casa se eu nunca entrei, né? E ali tem as coisas, né? Que o pessoal muitas vezes fala pra gente fazer nessa época de pandemia, né? E ele pede aqui, observando, né, a charge abaixo, que eu coloquei do lado, né? Pra gente conseguir ter espaço para escrever a resposta. Então, né, qual é o personagem principal da charge, qual é o seu ambiente, o figurino e os elementos visuais, né, que estão, né, aí com diálogos de fala. Bom, basicamente o personagem principal ele é plural. Por que ele é plural? Porque ele não é esse cara. O personagem principal não é esse morador de rua. Eles são todas as pessoas que não têm a condição de realizar o isolamento. São todas as pessoas que não têm condição de fazer as medidas de segurança para se proteger da pandemia. Qual que é o ambiente? O ambiente dele é toda essa condição de vulnerabilidade social e toda essa situação, né, do morador de rua. Né? Então, é uma coisa bem plural mesmo, é uma coisa que está falando de várias pessoas. E o figurino ajuda a enfatizar esse ambiente que ele se insere, ajuda a gente a entender, né, essa situação desse cara. Beleza? E a atividade, né, a continuidade da atividade 2, ele pergunta aqui, né, qual que é a principal característica dessa charge, né, e pede para que a gente, né, transponha ali um pouquinho, né, essa questão e entender um pouco da ironia e da expressão da linguagem que tem nessa charge. Então, olha só, a charge como geral, todas as charges, tem foco em realizar crítica social, usando humor e ironia. Lembrando que o humor e ironia não precisa provocar riso, tá? Então isso não precisa ser engraçado, né? Mas o humor e ironia, ela muitas vezes faz a gente refletir, faz a gente ser crítico, né? E eles realizam isso através da linguagem verbal e da linguagem não verbal. A ironia que a gente tem aqui, né, vai ser as recomendações que são para pessoas conhecidas, né, com boas condições de vida, como a referência a Greta Thunberg, né, que é ativista do meio ambiente, a citação ao Garbo e a Pilatos, né, que foi o juiz que condenou Jesus, dizendo que devemos ficar em casa e lavar as mãos. Né? Bom, e esse contexto, né, ele meio que desconsidera todas as pessoas que sequer têm a chance de praticar essas ações básicas, né, por conta de toda a desigualdade que foi criada durante esse período de pós-pandemia, o período pré-pandemia. Né? E durante a pandemia, essa desigualdade foi cada vez mais visível, a desigualdade foi cada vez mais evidente. Né? Então, o grande problema que a gente teve no nosso país é que a desigualdade ela é tão grande que o nosso sistema político ele deixa o dinheiro tão preso, né, em grandes empresários, em pessoas que, tipo assim, eles têm uma estrutura familiar que lucra desde o período da descoberta do Brasil até a questão da escravidão, né, várias famílias, né, oligarquias brasileiras, o dinheiro e o poder está sempre em torno dessas pessoas. E a gente não rompe com isso no Brasil. Né, a gente deixa isso ir acontecendo e tal, e a gente acha que a gente vai, né, melhorar enquanto país, mesmo sem fazer esse rompimento. Isso não vai acontecer. A gente vai continuar sendo um país,
né, com várias pessoas vivendo num país de primeiro mundo, né, e uma infinidade de pessoas vivendo num país de terceiro mundo e os dois morando no mesmo lugar, por mais bizarro que isso seja. Se você olhar Rio de Janeiro, você tem exatamente, né, bairros tipo mais ricos do Rio, elitizados, do lado de uma favela, né? Não tem nada de errado em você morar numa favela, né? Mas você vê a discrepância, o abismo social entre os dois, né? Maranhão, mesma coisa, né? Na mesma rua você tem mansões, né? Você tem tipo brejo e você tem gente morando na rua, na mesma rua também. E isso, né? São exemplos assim, que eu conheço de cabeça de ter ido, né, até esses lugares. Mas isso vai estar em todo lugar. Né? A gente vê essa discrepância social a todo momento, principalmente no nosso país. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha dado para pensar um pouquinho melhor sobre as coisas, que tenha dado para aprender um pouquinho também, né, e conseguir se tornar uma pessoa um pouquinho mais crítica. Bom, galera, espero que vocês tenham uma ótima semana de estudos também, tá bom? O vídeo da semana 2 sai essa semana ainda, então a gente vai se ver no próximo vídeo. Um grande abraço.